número 6, verso 25. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado pelo que esse canal, Deus na minha vida, esse canal de para que pudesse estar aqui. Hoje eu quero falar de alguns assuntos dentro desse texto. Tinha alguns textos que vinham no meu coração. Tem um outro texto que, dentro desse personagem, que eu gosto de discorrer. Mas hoje eu quero falar de Gideão. Juízes 6, 25 diz assim: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste sagrado que está ao pé dele. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte. Edifica o quê? A Deus um altar no cume deste lugar forte, na forma devida. Toma o segundo boi e oferece no holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe disserá. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, o poste que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido num altar edificado. E um aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando e investigando, concluíram: foi Gideão, filho de Joás, que fez isso. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga para fora o teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos que se puseram contra ele: defenderão Baal? Havereis de livrar-nos? Qualquer que por ele lutar, ainda esta manhã será morto. Se ele fosse Deus, poderia defender-se quando alguém lhe derrubou o altar. Pelo que naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, porque derrubou o seu altar. E todos os medianitas, amalequitas e os filhos do Oriente juntaram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que tocou a trombeta, e os asbieritas passaram a segui-lo, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, chamando-as à batalha. E enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon e a Naphtali, que lhe saíram ao encontro. E pode se assentar em nome de Jesus. Nessa noite eu quero falar de adoração. Bom, eu gosto desse texto aqui, porque dentro desse texto a gente encontramos diversas outras porções. Se a gente contar, nós vamos encontrar aqui no total 7 textos inseridos. Só que eu gosto como o escritor, em Juízes 6, ele abre esse texto, como ele expõe, como ele trata os assuntos e as condições em que os filhos de Israel estão vivendo. Eu quero dizer que tudo que eles estão vivendo aqui não é a força, não é o poder do inimigo, dos opressores, mas sim é a mão do Senhor que está contra eles.
E o fato do poder do Senhor estar entregando esses inimigos contra eles, a permissão do Senhor está sendo executada nesse texto. Uma vez que o texto diz: e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Porém, a gente precisa fazer algumas perguntas. A gente precisa questionar esse texto, a fim de saber por que o Senhor os entregou na mão dos medianitas, por que o Senhor entregou o seu povo na mão dos opressores, no meio desses 3 bandos de povos descritos nesse texto, que são os medianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. E quando a gente faz essa pergunta, o próprio texto nos responde: porque este povo, os filhos de Israel, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor vai os entregar na mão dos medianitas por 7 anos. A gente percebe que esse povo, os filhos de Israel, por eles acharem que eles eram livres para fazer as suas escolhas, primeiro eles vão se tornar cativos e prisioneiros de suas próprias consequências. Alguém aqui talvez já ouviu dizer, ou até mesmo ouviu falar, que aquele que colhe ventos, que semeia vento, colhe fortes tempestades. Os filhos de Israel, por acharem-se livres para fazer as suas escolhas, eles vão semear e vão colher severas consequências nesse texto. Eles vão perder a liberdade de poder morar na terra que o Senhor havia dado para eles, que seria a terra do descanso, a terra que era uma terra boa, uma terra fértil, uma terra ao qual Moisés já havia dito a eles que seria a terra da promessa. Então primeiro eles vão perder a liberdade de morar na terra que o Senhor nos deu, porque esses inimigos aqui, esses povos descritos, eles vão realizar ações, eles vão realizar algumas invasões nesse território onde eles estão fixados, estão estabelecidos e estão morando, vivendo a vida deles em comunidade, em grupos e em família. Eles não somente perdem a liberdade de morar nessa terra, e eu vou explicar o porquê, eles perdem também a liberdade de poder plantar e de colher. Se a terra é fértil, é uma terra boa de se plantar, é uma terra que você lança semente, o fruto vinga, germina e você colhe. Só que essa opressão, essa ação, esse domínio de 7 anos trouxe para eles angústia e grandes aflições, porque todas as vezes que os filhos de Israel plantavam, quando eles passam pelo processo do plantio, vem esses 3 bandos descritos: os midianitas, os amalequitas, os filhos do Oriente, com os seus camelos, uma turba de pessoas, uma grande multidão, que o texto diz que eram como gafanhotos. Então, era como se fosse um exército, um mar de gente se aproximando do território, no terreno deles onde eles estavam morando. E quando eles plantavam, eles aguardavam o momento de eles colher, para saquear, para destruir a plantação. E quando eles saqueavam, eles roubavam os jumentos, eles roubavam os animais dos filhos de Israel, e destruíam toda a plantação, tudo o que eles encontrassem pela frente. E quando eles não destruíam, eles davam tudo quanto eles tinham de comer para os seus rebanhos, para os seus camelos e para os seus animais. Só que o camelo aqui, ele não é somente um aparato o qual os midianitas usavam para se mover com grande facilidade, mas também era um símbolo o qual trazia medo, porque a questão dos camelos fazia com que eles se movessem com muita facilidade, com muita rapidez. Só que quando eles estão nesse terreno, eles estão fixados, e há a presença dos opressores, a presença dos inimigos ali naquela região, não somente a fim de destruir a plantação, mas de infundir o terror, o caos e o medo neles, eles vão agora se esconder no alto das montanhas, vão se esconder em grutas, vão se esconder em cavernas, e é por isso que eles perdem a liberdade de morar na terra que o Senhor dá para eles,
porque eles não podem morar em terra aberta. Se eles estão em terreno aberto, os midianitas eles vêm, eles avançam, eles saqueiam e gera uma grande opressão neles, uma opressão psicológica, trazendo até mesmo abalos financeiros, econômicos, no âmbito também emocional deste povo, ao ponto que a angústia, a aflição, o desespero, o sofrimento vai ser um contraste na vida deles, que eles estão vivendo nesse local que era a terra do descanso, mas agora é uma terra do caos e a terra da opressão. E diante desse cenário que eles estão vivendo aqui, que eles estão colhendo essa série de consequências, o qual eles mesmos vão traçar seus próprios caminhos, vão traçar as suas próprias escolhas, independente de qual sejam as escolhas que nós tomamos para a nossa vida, seja uma escolha boa ou uma escolha ruim, as consequências elas sempre vão vir. Pode ser consequências boas, pode ser até mesmo consequências ruins. Só que neste momento aqui, Deus ele vai levantar um profeta para falar com uma nação. Deus, em resposta da oração do povo de Israel, porque todas as vezes que esse povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz que seria um libertador. Pode ser um juiz de uma forma militar, poderia ser um juiz de uma forma carismática, mas Deus ele levantaria um juiz para julgar, para corrigir e até mesmo para livrar o seu povo da mão dos inimigos e da mão dos opressores. Eu quero dizer que o opressor, ele jamais, em hipótese alguma, ele vai dar aos oprimidos liberdade, mas cabe aos oprimidos conquistar a sua liberdade. Então um clamor tomado por lágrimas, um clamor motivado pela angústia, um clamor motivado pela aflição, um clamor motivado por uma série de consequências que foram desencadeando neste cenário, nesse texto, vai nascer um momento de angústia, uma esperança para a liberdade. Então Deus, ele vai interferir, ele vai intervir, levantando um profeta para falar com uma nação, mas para livrar essa nação, Deus vai levantar um homem por nome Gideão, o filho de Joás, o Asbielita. Há quem diga que uma nação em crise, homens precisam de planos, mas no âmbito espiritual, numa perspectiva bíblica, quando há crises numa nação, quando há crises num país, quando há crises numa região, Deus sempre vai escolher homens e mulheres a fim de levantá-los e usá-los no meio de uma nação, ser uma resposta no meio deste cenário. Então, no meio deste cenário que eles estão vivendo, Deus ele escolhe Gideão. Só que quando a gente lê esse texto de uma forma calma, de uma forma minuciosa, de uma forma detida, surgem alguns dilemas aqui, alguns paradoxos, algumas coisas que para mim até já é um pouco de dificuldade de compreender essa ação de Deus, essa ação divina que Deus ele toma para executar os seus planos, os seus juízos, os seus decretos. Porque este homem Gideão, se a gente olhar o que motivou, o que culminou, o que acarretou para que esse povo, essa nação, esse povo vivesse assim, que foi nada mais, nada menos do que a idolatria, nós vamos perceber que o pai deste personagem, ele era responsável pela adoração que havia nesse local. Só que Deus ele vai de encontro a este homem por nome Gideão. Só que quando Deus vai de encontro a ele, ele está realizando uma atividade. Ele está malhando trigo no lagar. Ele está num lugar totalmente improvável. Ele é um camponês, ele é um homem do campo. Ele está fazendo uma atividade num momento totalmente difícil. Como eu havia dito, os inimigos eles invadiam a terra, eles destruíam, eles roubavam a plantação, eles saqueavam tudo, ao ponto que o texto diz que assim enfraqueceu-se muito os filhos de Israel, então que assim houve miséria no meio dos filhos de Israel. Então a fome, a miséria, a desolação são os rastros deixados pelos midianitas e pelos opressores. Só que ele está realizando este trabalho. Ele está malhando trigo no lagar.
de uma forma ou de outra, não se sabe de que maneira, Gideão ele conseguiu preservar a colheita. Ele leva para dentro de uma rocha, um lugar escavado, a fim de se esconder, a fim de não ficar exposto. Ele não está num campo aberto, mas está num lugar restrito, um lugar fechado, malhando trigo do lagar. Porque diante desse cenário, o que ele queria fazer? Ele queria proteger a sua família. Ele queria defender a sua família, o seu clã, a sua casa. Gideão, além de fazer isso, ele carrega dentro dele alguns sentimentos, algumas dúvidas. Ele tem algumas frustrações. Quando ele diz, ele está deixando bem claro o seu lamento. Quando Deus vai de encontro a ele, Deus vai de encontro a um homem que tem inúmeras queixas, inúmeros lamentos dentro dele, o qual ele tem essa queixa com o Senhor. Ele diz que o Senhor havia entregado o seu povo. Este homem é como alguns de nós, que está no meio de um cenário que não sabe o porquê, que não sabe o que está acontecendo, ou até sabe o porquê de algumas coisas estarem acontecendo e ocorrendo, mas que Deus faz questão de ir de encontro, não para responder às queixas, não para responder acerca das dúvidas, não para responder acerca dos lamentos, mas para trazer e deixar uma mensagem de encorajamento a ele. Porque é um homem tímido, mas ao mesmo tempo que nós vemos as queixas, as dúvidas desse homem, quando ele pede até mesmo provas a Deus no âmbito da fé, se ele seria um homem a quem Deus enviaria para livrar a nação, livrar o seu povo, nós encontramos também a coragem, nós encontramos a proeza, nós encontramos feitos desse homem, a coragem de estar debulhando o trigo do lagar em meio à presença dos inimigos, sozinho, e a coragem também de fazer aquilo qual Deus vai pedir a ele nesse texto que nós lemos. Até porque tudo que eles estão vivendo é fruto da rebeldia deles, é fruto da apostasia que eles tiveram, porque eles tomaram outros deuses para si, não guardaram a palavra que Moisés havia dito a eles quando eles estavam nas campinas de Moabe, que não era para fazer outros deuses além de si, e eles quebram o segundo mandamento de Deus. Só que o texto diz que naquela mesma noite, a noite que o Senhor falou com Gideão, porque o Deus que fala com Gideão é um Deus que é um Deus exigente, é um Deus criterioso, e é um Deus que, além de usá-lo como instrumento para libertar o seu povo, Ele quer primeiro restaurar a adoração a Ele que havia sido perdida naquele lugar. Porque todo aquele declínio moral, aquele declínio espiritual era por conta dessa quebra da observação deste mandamento. Então Deus, Ele não quer primeiro libertar a nação através de Gideão. Deus quer primeiro restaurar a adoração a Ele. E como eu mencionei, o pai dele é responsável pelo santuário que havia ali. O pai dele construiu um altar. O pai dele tinha animais que ele ofereceria a uma entidade. E Deus, quando Ele quer resolver um problema ou uma situação, Ele vai no local certo. Ele vai de encontro a este homem, que segundo ele o seu clã é o menor. E Deus pede para ele, conforme o versículo 25,
derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste sagrado que está ao pé dele. Só que quando a gente lê esse texto, a gente percebe que nessa noite, que o Senhor fala com ele, é nessa mesma noite que ele vai derrubar o altar de Baal. Aí a gente faz algumas perguntas para o texto. Por que Gideão ele decide derrubar o altar de Baal? Uma vez que a gente percebe também que o seu clã era totalmente comprometido com a adoração que havia nesse lugar. E quando a gente lê o texto, a gente percebe que quando ele corta, quando ele destrói, quando ele restaura a adoração a Deus, este povo quer matá-lo. Então ele decide primeiro fazer isso, essa ação, porque ele sabe que ele corre perigo e que ele quer minimizar os riscos, e que segundo, restaurar a adoração a Deus é uma questão de urgência e que requer pressa. Mas este Deus que é um Deus criterioso, este Deus que é um Deus exigente, nós vamos ver o porquê esse Deus é exigente, o porquê ele é criterioso, porque esse Deus, ele deixa aqui alguns elementos nessa ação, neste pedido que ele faz para Gideão. Ele pede algo para ele que não é algo fácil assim. Não é tão simples o que Deus está pedindo a ele, que é de cortar o altar de Baal. Não é somente cortar o altar, derrubar o altar, melhor dizendo, é cortar o poste de Azera. E não somente isso, é construir um novo altar no cume de um monte, num lugar elevado, conforme o texto diz, conforme aquilo que é apropriado. Mas eu quero dizer algo para vocês, que por mais que Deus peça algo para nós que a princípio aparenta ser difícil, Deus nunca vai pedir para nós algo que nós não sejamos capazes de executar ou de fazer. Era algo difícil, arriscado, perigoso, mas Gideão nessa noite ele foi fazer aquilo que Deus havia pedido para ele, que era destruir o altar de Baal e cortar o poste de Azera. Só que quando ele faz isso, ele não faz sozinho. O texto diz que ele chama 10 homens ou 10 dos seus servos para ir com ele, porque além dessas dificuldades ele teria que gastar energia, força, trabalho braçal, derrubar o altar de pedras e transportar as pedras para o alto do cume, para o alto da montanha. E aqui está a primeira lição com essa ação, com este pedido que Deus ele pede para Gideão, que após de ter derrubado o altar de Baal, Deus queria que ele construísse um altar num lugar elevado, num lugar alto, no cume de um monte. Porque aquilo que Deus queria ensinar para Gideão é aquilo que Deus quer ensinar para nós nesta noite. Que na adoração a Ele, ou no que diz respeito à restauração, à adoração a Deus, Deus, Ele tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar acima de todos. E que Deus, nesse lugar, Ele é maior do que Baal, maior do que qualquer entidade, maior do que qualquer divindade,
maior do que qualquer Deus que o homem possa criar, confeccionar ou fazer para si, para ter como objeto ou símbolo de adoração. Então Deus queria falar para Gideão, e através de Gideão, Deus queria deixar uma mensagem para o teu povo, que Ele, o Senhor, era maior do que Baal, e que Ele, o Senhor, deveria estar acima de tudo. Só que Deus não somente pede para derrubar o altar. Afinal, este Deus, como eu disse, é um Deus exigente, um Deus criterioso. Deus também pede para ele cortar o poste da árvore de Azera. E ele diz para pegar desse poste e fazer como lenha, para deixar sobre o altar. E aqui, Deus queria deixar uma segunda lição para Gideão. E Deus, Ele queria deixar também uma mensagem, uma lição para o seu povo. E para nós nessa noite. Que os ídolos que temos na nossa vida, os ídolos que nós carregamos no altar por nome e coração, seja pessoas, seja objeto, seja aquilo qual você deposita grande apreço, valor sentimental, veneração, esses ídolos não servem para nada, a não ser para ser quebrado, a não ser para ser cortado, a não ser para ser queimado no fogo. É por isso que Deus pede para Gideão cortar o bosque, a lenha do bosque, e utilizar essa lenha para produzir fogo a ele. Só que Deus não somente pede isso para construir um altar num lugar elevado, numa camada de pedras sobre pedras, e cortar o bosque do altar e levar esse bosque para o alto do monte, do cume, e usar como lenha, combustível, para se produzir chamas e fogo. Deus também pede para Gideão pegar o segundo boi do seu pai de 7 anos. E aqui Deus ele queria ensinar uma terceira lição a Gideão, para o seu pai, para a sua família e para o seu povo totalmente comprometido com a adoração a Baal, a Azera que havia naquele lugar. Porque esse animal se tornaria objeto de sacrifício. Esse animal muito provavelmente seria oferecido aos ídolos, seria imolado no altar e viraria oferta, oferenda, sacrifício no altar. Mas quando Deus está pedindo isso para Gideão, era como se Deus quisesse dizer para Gideão: Gideão, aquilo que o teu pai, aquilo que o teu clã, os asbieritas estão acostumados a oferecer a Baal, a oferecer para Azera, tudo, Gideão, vai pegar, vai trazer para mim e vai oferecer no altar. Sabe por que isso? Porque muitos de nós não temos o privilégio, o prazer, a oportunidade de ter membros da nossa família prostrados, adorando o único Deus, adorando o Senhor, cultuando no local de culto, de adoração ao Senhor. E por não exercer essa prática de adoração a Deus, exclusiva a Deus, unicamente a Deus e somente destinada a este Deus, eles oferecem as suas vidas,
eles oferecem os seus corpos, eles oferecem os seus bens, eles oferecem os seus recursos, eles oferecem as suas famílias a entidades, a divindades, a deuses, o qual eles deveriam apenas oferecer ao Senhor. E é por isso que Deus ele pede para Gideão. E é isso que Deus ele está a requerer de cada um de nós nessa noite. Uma adoração exclusiva. Uma adoração onde Ele, apenas Ele é adorado. Onde Ele tenha um local que lhe é apropriado, um lugar que é lhe cabível, que é o seu coração, que é o meu coração, um lugar que é exclusivo somente a Ele, e onde só Ele deve ter acesso. Onde você pega coisas e oferece a Ele como sacrifício, onde você busca lenha para manter a chama acesa, para você oferecer o sacrifício. É fazer como Gideão fez, pegar o boi do pai dele. O pai dele era responsável pela adoração a Baal. O pai dele era responsável pelo santuário, o ambiente de culto que havia naquele lugar, e Deus pediu para ele: pega o segundo boi do teu pai e sacrifica para mim. Deus quer que você sacrifique coisas para Ele. Deus ele quer que você consagre a tua vida a Ele. Deus quer que você consagre a tua casa, a tua vida, os teus bens, tua família, os teus filhos, os teus projetos a Ele. Deus quer que você traga, Deus quer que você apresente, Deus quer que você oferte no altar que é dele e para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Deus quer que você consagre o teu corpo, a tua mente, o teu coração, a tua vida por completo, por inteiro, como um todo, a Ele. Deus te quer no altar, Deus quer a tua casa no altar, Deus quer a sua família no altar, que não é destinado a Baal, mas que é destinado a Ele. Porque Deus não recebe adoração quando há um altar já construído. Porque os altares de Baal e os ídolos primeiro precisam ser destruídos, e um novo altar precisa ser edificado a fim de que a adoração venha voltar e a presença de Deus seja manifesta no meio do nosso povo. Porque não teria como a vitória ocorrer no meio do arraial, no meio do povo, no meio dos filhos de Israel, se a adoração não fosse restaurada, a oração a Deus. Porque Deus não quer somente te livrar das mãos dos opressores. Deus quer você, a sua vida nas palmas da mão dele. Ele quer guiar a tua vida, quer reger a tua vida, quer governar a tua vida, mas é primeiro necessário edificar o altar. Gideão e os 300 só faz sentido quando nós lemos Gideão sobre essa prisma e sobre essa ótica e sobre esse óculos. Quando a adoração a Deus é restaurada. Consagre a sua vida a Deus. E quando ele faz isso, é o momento que todos estavam dormindo. E se tem uma coisa onde muitos dormem, é lá fora. Muitos dormem um sono espiritual. E no momento que muitos estavam dormindo, era o momento que Gideão estava tomando os 10 homens, os 10 servos, subindo para o altar, para construir, edificar o altar em cima do monte, transportando pedras, carregando pedras, levando o segundo boi de teu
sem adoração. Não tem como se livrar das mãos dos opressores, da mão dos inimigos, se não for através, por intermédio da adoração coletiva a Ele, ou individual a Ele. Enquanto a cidade está dormindo, Gideão estava destruindo o altar e restaurando a adoração ao Senhor. E quando amanhece, os moradores da cidade, conforme diz o texto, eles encontram os vestígios do altar destruído, mas também encontram os resquícios do altar edificado e do segundo boi oferecido a Deus sobre o altar. Quem sabe ainda, a fumaça da lenha que queimou subia em volta do altar. Porque quando a adoração é restaurada e quando o altar a Deus é restaurado e quando a adoração a Deus é estabelecida, os moradores da cidade veem e observam. E quando eles percebem, quando eles veem que o altar foi destruído, que o bosque foi cortado, que um novo altar foi construído, eles vão investigar, eles vão perguntar entre eles vão procurar quem foi que havia realizado aquela ação de destruir a adoração que havia essa entidade. E quem teve essa audácia, essa coragem de fazer com que o ambiente de culto fosse outra vez direcionada ao Senhor. E quando eles fazem as perguntas entre eles, concluíram que havia sido Gideão, o filho de Joás, que havia feito isso. E aqui surge o sentimento desses homens, o sentimento de ódio, o desejo de matá-los. Porque quando se trata de sermos leais a Deus, porque o que Deus estava pedindo de Gideão era lealdade. Então, esses homens vão querer matá-lo. E há coisas que Deus pede para nós. E essas coisas não que fazem bem a Deus. Essas exigências que Deus muitas das vezes nos faz é para o nosso bem, não para o bem de Deus. É para a nossa alegria, embora gere alegria no coração de Deus. É para a nossa felicidade, não somente para a felicidade de Deus. É para a nossa satisfação, não apenas para a satisfação do que diz respeito à pessoa de Deus. E é por isso que ele emprega coragem, e agora está correndo perigo, riscos, ameaças, ao ponto que esses homens querem matá-lo, ao ponto que também esses homens vão chamar o seu pai, e vai pedir para trazê-lo para o lado de fora. Mas aqui há uma questão interessante. Por quê? Porque a gente lê o texto, a gente vai prestar atenção que mais uma vez, conforme 7 anos, esses 3 bandos descritos, os amalequitas, os medianitas
E os filhos do Oriente vai vir outra vez para destruir e saquear a terra. Só que dessa vez, a adoração a Deus foi restaurada. E sabe quem foi, ou quem foram os primeiros a se juntar a Gideão, para depois anunciar às outras tribos, convocar as outras tribos através do som da buzina para esta guerra? Os israelitas, os membros da família de Gideão. É por isso que eu digo que Gideão os 300 só faz sentido quando nós lemos o texto segundo essa ótica. A primeira coisa, os primeiros que foram se unir a Gideão foi a sua família. Nós não precisamos de muito. Só precisamos adorar o Senhor. Só precisamos apenas invocá-lo, buscá-lo, que a nossa família virá e adorará o Senhor. Porque só depois que a buzina vai ser tocada, e ele vai convocar as demais tribos, porque os inimigos estão vindo pelo Jordão. E a primeira coisa que Deus faz em favor de Gideão é revesti-lo. O Espírito se apossa de Gideão, assim como o Espírito de Deus está se apossando da vida de crentes nessa noite. Porque Deus, Ele quer a sua adoração de volta. Deus te quer no altar, minha irmã. Deus te quer no altar, meu irmão. Deus, Ele quer a tua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deus, Ele quer que você, com a tua boca, ofereça a Ele sacrifícios de louvores e de adoração. Ele quer ser o teu Deus. Ele quer ser por você, com você e através de você. Então, para isso, se achegue ao altar. O altar é o melhor lugar. Quem lembra de Noé? Após o dilúvio, quando Deus pede para Noé animais, macho e fêmea, Deus estava avisando inclusive animais para a oferta, para o sacrifício. E quando cessa as águas do dilúvio, o cheiro de cadáver, de putrefação, o odor ruim já estava se passando. A primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca, sabe o que foi? Foi construir um altar. O recomeço da humanidade foi com um altar construído. Quando Deus envia Jesus, Ele envia Jesus ao mundo para que o altar fosse retificado novamente, nós fosse reconciliado com Deus. O altar é um lugar de louvor, um altar é um lugar de sacrifício. Eu não falo somente aqui o púlpito, mas o altar pode ser o seu quarto. O altar pode ser na sua casa. E o altar pode ser o seu coração. Eu quero... Pastor, pode ficar? Eu queria que os irmãos ficassem de pé para fazer uma oração. Quero fazer uma oração com vocês. Uma oração para que Deus continue sendo na vida de cada irmão. Para que Deus continue dando força, graça. Para que aquele que começou a boa obra, ele execute e finalize até a vinda do Senhor. Para que Ele renove as suas forças.
para que Ele visite a saúde de vocês, para que Ele alcance a família de vocês, e para que a adoração na casa de vocês seja uma adoração onde todos possam saber que o Senhor Ele foi e operou no meio da sua casa. Senhor Deus, em nome de seu Filho Jesus, aquele qual o Senhor estava nos reconciliando no sacrifício da cruz, que se fez um sacrifício de oferta, de oblação pelos nossos pecados, que como um cordeiro foi imolado no altar, foi oferecido no altar, para que a nossa adoração fosse uma adoração a Ti. Quero Te entregar, meu Pai, cada homem, cada mulher, meu Pai, na Sua presença, cada casa, cada lar, cada coração diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor possa nessa noite de encontro visitar, impelir as tristezas, os lamentos, as dúvidas, os questionamentos, os problemas, os revés, os infortúnios, inúmeras coisas que vêm e que assolam a nossa vida e que assolam o nosso lar, ó Deus. Eu entrego a família do seu povo, eu entrego os netos do seu povo, os sobrinhos, os filhos, a parentela, a família no geral, meu Pai, para que a Tua boa mão alcance, para que a Tua boa mão opere, para que a Tua boa mão visite, o traga para esse local, que é o local de culto, que é o local de adoração, ó Pai. Nós queremos também, Senhor, fazer com que os nossos corações sejam elevados a Ti, que os nossos pensamentos sejam levados em cativeiros a Ti, para que a nossa mente, o nosso coração seja voltado exclusivamente ao Senhor, para que o Senhor seja a centralidade da nossa vida, para que o Senhor seja o centro da nossa vida, o governo da nossa vida, o bem maior da nossa vida, o ajudador, o auxiliador, aquele que faz com que a nossa vida seja guiada e controlada e direcionada por Ti. Que o Teu Espírito nos revista nessa noite, que o Teu Espírito se apodere de nós nessa noite, e aonde houver fraquezas em nós, que o Teu poder aperfeiçoador aperfeiçoe a nossa vida, que a Tua graça em abundante encontre abundância, espaço em nossa vida, que a Tua presença invada a nossa vida, que a Tua presença impacte a nossa vida, que a Tua presença nos dobre na Tua presença, nos faça nos encurvar na Tua presença, nos faça ser abraçados, envolvidos em meio à Tua presença, para que possamos ser embriagados por ela, conduzidos por ela, firmados nela, e ter a vida eterna garantida por ela, porque como diz Pedro, Senhor, nós estamos guardados na força do Teu poder, que o Teu poder seja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, gerando cura, gerando restauração e gerando, meu Pai, cada dia mais alegria do Espírito na Tua presença, porque o Teu reino não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos? Glória a Deus. Entenderam? Hã? Recebemos? Então, vasculha, já procura, chega em casa, mas primeiro olha aí dentro. Né? Tá aí, ó. O primeiro segredo é aí dentro, ó. O que está sendo maior que o seu Deus? Cuidado, hein? Cuidado com os 3B lá, hein? Vigia. Cuidado com as séries. Vigia. Às vezes a gente pensa que altar é só aquele negócio que a gente está fazendo assim, mas não é não, viu? Ó. Sabe aquele negocinho de pegar o celular sem precisar pegar o celular? Então, vigia. Né? Sabe aquele negocinho que está ali assim, você está sem nada, momento propício para Deus falar com você, e você está ali na presença de Deus, você vai lá e faz assim, ó. Não é? Por quê? Qual a necessidade? Você viu? Repara o altar então. Aleluia.
né? Irmãos, uma coisa sempre vocês ouviram da nossa boca. Aqui a gente fala bem e os irmãos já sabem. Não existe palavra dura, não. Esse negócio de ter, a palavra foi dura. Não, foi não. Sabe por quê? Toda palavra ela tem só uma função. Cada dia mais nos alinhar ao caminho, é só isso. Então, essa palavra veio para nos alinhar mais, sabe por quê? Jesus está assim, ó. Para alguns, está batendo na porta do seu coração. O fato de você estar aqui na igreja não significa que você está salvo, não. Então vigia. O fato de você estar vindo aqui na igreja orando e estar frequentando o culto não tem certeza de salvação, não, tá? Vigia. O fato de você ter sido ensinado na igreja desde pequeno não te dá garantia de salvação, não. Vigia. Se você não se posicionar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e mudar a sua vida, aí já era. Por que nós temos que falar dessa maneira? Porque o diabo não está brincando de ser diabo, tá? Ele está destruindo você aos pouquinhos e você não está vendo. Ele está te afastando da presença dele e você não está vendo. Vigia. Essa palavra só veio para falar uma coisa para nós. Deus vai usar quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Do jeitinho que Ele quer. De qualquer maneira, de qualquer modo. Então, ó, fiquemos prontos e preparados. Deus vai te usar do modo que Ele quer. Mas para Ele te usar, Ele precisa de você. E precisa de tudo que você tem aí. Só uma parte não serve, né? Me fala, como o micro-ondas funciona só com meia placa? Hã? Como uma TV funciona só com meia placa? Ou vamos lá, você liga 110, mas só tem metade da energia chegando. Você consegue ligar alguma coisa? Não liga, né? Porque metade não serve. Metade só serve se a outra metade estiver junto. Então deixa Deus. A palavra que foi liberada hoje para nós, irmãos, eu estou ali, eu não fico só ouvindo, porque eu tive uma prática de ouvir e escrever. Isso é coisa minha, tá? Por quê? Porque depois eu chego em casa e vou meditar sobre aquilo e vou querer saber o que o Senhor tem a fazer comigo. Ah, eu recebo aqui no culto e Deus falou, ótimo, que bom, mas aprenda a fazer depois também. Porque aqui é uma coisa, que você está na agitação do momento, mas é lá fora que você passa e começa a pensar. Aí você raciocina, aí você vê. Porque é fácil a gente receber, né? O negócio é depois, é lá. Então, deixe Deus te mostrar tudo, mas deixe e permita Ele fazer tudo que Ele tem a fazer na sua vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então receba o que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, domingo, nossa Santa Ceia. Amém? Traga um prato, traga algo, que depois do culto nós temos o quê? O nosso período de comunhão, o nosso café. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, tá? Venha, convide uma pessoa, convide quem o Espírito Santo de Deus colocar aí na sua cabeça e convide. De preferência, desviados e não crentes, né? Essa é a melhor parte. Esses são os bons para você convidar. Você sabe que aqueles ali estão, né? Mas se você vê alguém que está balançando, chama, irmão. Chama. Porque aqui a gente não está para poder ficar falando de igreja, não. A gente está aqui para falar de Cristo e fazer com que essa vida entenda qual é o caminho da salvação. Porque se ela entender o caminho da salvação, ela vai entender o que o Senhor tem para poder fazer na vida dela. Amém? Vamos orar? Quer falar algo, Fernando? Mesmo? Falar algo, irmãos? Hã? Quer, Arthur? Não mesmo? Aleluia. O Arthur já estava ali, né? Tá no manto já, né? Ih, já estreitou pro certo. Já era. Já tá grudado com a mãe, já era. Já sobrou para você. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. E desde já quero que você apresente esses pedidos de oração também. E se você tiver alguém, apresente agora e depois escreva o nome dela neste livro. Nós temos orado por essas vidas e o Senhor tem feito e tem manifestado milagres. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos, Pai,
pelo seu amor e pelo seu cuidado. Diante da sua face, da sua presença, Senhor, nós estamos revestidos com a armadura de Deus completa e revestidos, Pai, do pleno conhecimento e na sua direção. Apresentamos estas famílias, estas vidas, apresentamos todas estas causas diante do seu altar. Iniciamos, Pai, apresentando tudo isso que está agora ajuizado diante de Ti, Senhor. Julga cada causa, julga, Senhor, cada questão, cada pensamento. Também julga, Senhor, estes documentos que estão, Senhor querido, sendo apresentados agora diante deste juiz. E que em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria, entendimento, conhecimento, destreza e mostre detalhes, Pai, daquilo que os Teus filhos, ó Pai, têm que fazer e como proceder, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Profetizamos a cura sobre todos aqueles que estão passando agora por algum processo de enfermidade. Receberam, Senhor, laudos e decretos, Pai, médicos. Então, em nome de Jesus, vá agora, Senhor, aonde eles estiverem. Se estiverem agora aqui, Senhor, em nosso meio, e for algum familiar, vá ao encontro deles agora e restaura, Senhor, a saúde deles, em nome de Jesus, e que todo este mal bata em retirada, eles sejam curados, Senhor. E se for, Pai, nomes que estão escritos, ó Senhor querido, neste caderno, nós profetizamos aonde eles estiverem, se é no leito, se é numa UTI, se é dentro de um quarto, ou se é na sua casa. Senhor, vá agora aonde eles estiverem, Pai, porque nós cremos na sua cura, Senhor, e nós cremos na manifestação do seu poder. Obrigado, Senhor, pela sua presença, Senhor. Nós cremos que o Senhor é Deus que restaura casamentos, restaura relacionamentos, restaura intimidade e faz com que os teus filhos vivam, Senhor, tempos de paz. Porque diante, Senhor querido, das batalhas e guerras que nós enfrentamos, nós temos sim tempos de paz. Porque essa paz que excede todo o entendimento vem de Ti. Este amor, Pai, derramado por nós ali na cruz do Calvário. Então profetizamos, Senhor querido, esta paz diante de todos os dilemas, situações, circunstâncias, ó Senhor, que os Teus filhos estão passando. Que estas tempestades sejam amenizadas. Que agora, Senhor, todos estes gigantes sejam derrubados. E que todo tipo, Senhor, de tribulação, Senhor, que haja agora, Pai, o entendimento para saberem, Senhor, por que estão passando e como eles, Pai, devem agir diante de tudo isso. E que em nome de Jesus haja restauração em cada casamento, que todo espírito familiar seja lançado fora, haja restauração agora, Pai, em intimidades de pai com filhos, de marido e mulher, de amigos, Pai, de parentes, ó Senhor, de pessoas próximas, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado em todas as situações. Somos gratos a Ti, Senhor, por cada um dos Teus filhos, que desde já, Senhor, recebe, Pai, a Sua bênção em nome de Jesus. Também consagramos todos estes pedidos ao Senhor e mais estes propósitos diante do Seu altar. Que o Senhor, Pai, faça o Seu tempo conforme o Seu querer e conforme a Sua vontade. Consagramos agora, Senhor, todos estes dízimos, ofertas, todas estas primícias, consagramos todas estas sementes diante do Seu altar. Que elas multipliquem 30, 60, 100 vezes mais sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que assim o fizeram, Pai, com um coração voluntário. Da mesma maneira, Senhor, eu pego aquele que não tem semente, dá a semente, Senhor, nas mãos dele e faça, Senhor querido, com que ele compreenda, Senhor, esta voluntariedade de fazer tudo para Ti, para que o Seu nome seja glorificado e exaltado. Consagramos tudo diante do Seu altar, que seja usado para os exclusivos da Sua obra e para aqueles que hoje necessitam. Muito obrigado, oramos agradecidos em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por esta paz. Obrigado por esta palavra. Obrigado por nos trazer em segurança. Agora, Pai, despede-nos debaixo, Senhor querido, da Sua paz. Debaixo da Sua segurança, coloca os batedores para guardar o nosso retorno para os nossos lares. Que debaixo da Sua bênção, Senhor, que viemos, nós possamos agora ir debaixo da Sua bênção, da Sua unção, da Sua presença, da Sua graça e da Sua glória, e que cada dia mais se torne mais latente, Senhor, esta presença em nossas vidas. Diante de todos os lugares, ou diante de todos os locais que nós estivermos, esta presença seja revelada e possamos dizer que só o Senhor é Deus. Assim, Pai, somos gratos a Ti. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez quero agradecer a vida de cada um que esteve aqui presente conosco. Começa a chamar a pastora aí, agora Fernando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, que vida do Fernando e do Raul que se dispuseram a estar aqui. Obrigado. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês.
vida da sua mãe, né? Eu esqueço todo mês do meu nome. Sônia. Nome difícil, né? Para decorar, não é facinho aí. Tá vendo? Sônia. Aleluia. Né, dona Sônia? Aleluia, né? Ficou mais fácil para decorar, né? Aleluia. Né? Agradecer a vida de todos. Que em nome de Jesus, ore por aqueles que não vieram. Ore por aqueles que vocês vê e estão enxergando que estão com alguma dificuldade. Ore por eles. Porque muitas vezes o que sai da nossa boca são palavras que a gente vê a pessoa fazendo, mas muitas vezes não está na pele dela, né? Então, ore por ela. Em vez de sair uma palavra que você vai condená-la, ore por ela. Por que orar por ela? Porque esta é a arma que nós temos que usar. A nossa boca não pode ser usada para lançar julgamentos, mas sim para lançar edificação. Então lance essa palavra. Lance esse juízo sobre a vida das pessoas. Qual? Que a vida delas vai ser restaurada. Que Deus tem um plano para a vida delas. Que elas vão sim receber a salvação do Senhor e que elas vão ser transformadas por este poder. É isso que nós temos que crer e é dessa maneira que nós temos que orar. Amém? Levanta suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.